Boa noite, pessoal, ou bom dia. Aqui é quase 1 da manhã, não sei se está mostrando o visor aí, mas vamos finalizar essa sessão 1.4, que trata sobre a fórmula de Taylor, né? No caso aqui, a fórmula infinitesimal. E a gente vai ver dois exemplos aqui que são extremamente importantes para o cálculo. Então vamos começar sem mais delongas para o exemplo 1. Então, seja f uma função no intervalo I em R, n vezes derivável, com A pertencente a derivável em A pertencente a I, onde f' de A vai ser igual a f duas linhas de A, que vai ser igual a f elevado não, a enésima menos 1 derivada de f em A. Todas essas são nulas, menos a última, então a última derivada não é nula. É para mostrar que se o n é par, então vai acontecer essas duas coisas. Fn maior que zero vai ser um mínimo local e Fn de A menor do que zero vai possuir um máximo local. E se n for ímpar, então nada corre, não tem nem máximo nem mínimo. Essas funções aqui, inclusive que ele falou, são bem comuns em polinômios. Então, dando um exemplo bobo aqui, né, tipo x ao cubo. No ponto x igual a zero, tá? Vou analisar aqui. A primeira derivada, eu vou colocar só seta, tá? Porque eu não quero escrever nada demais não. A primeira derivada ficaria assim, a segunda derivada ficaria 6x e a última derivada ficaria 6. Então, você percebe que no ponto zero, esse daqui daria zero, no x igual a zero, esse daqui daria zero, esse aqui daria zero, e no ponto x igual a zero, esse daqui daria 6. Então, todas as derivadas aqui, elas são igual a zero, tirando a última, tá? E não fala nada sobre a função, então. Nesse caso, minha função é igual a zero também. Mas é só dando um exemplo bobo aí que mostra que a última derivada pode dar zero, mesmo, pode ser diferente de zero, mesmo que todas sejam iguais a zero. Então, para essa demonstração, eu vou fazer o seguinte. Vamos começar pela fórmula de Taylor, né? Até porque é um exemplo. Então, pela fórmula de Taylor. Na fórmula de Taylor, a gente tem aquela expressão f mais h vai ser igual a f de a, mais aí coloca toda a expressão da fórmula de Taylor, né? Então, pela fórmula de Taylor, com as f' e tal, os fatoriais. Aqui essa expressão vai ficar bem mais simples, então temos que f de a mais h vai ser igual a f de a. Aí viria as derivadas, né? Então é a primeira derivada, depois a segunda, até a enésima, porém todas essas derivadas são iguais a zero, pela minha hipótese aqui, né? Então eu não vou escrever elas porque são iguais a elas. Qual que não é igual a zero? Essa última aqui. Então fn de a para h elevado a n sobre n fatorial mais r de h, correto? Então essa é a expressão que nós temos. Se eu subtrair o f de a dos dois lados da equação, ficaria com f de a aqui, f de n. Agora eu vou colocar o hn em evidência. Então olha só como que ficaria. H elevado a n em evidência. Vou colocar um colchete aqui para facilitar a minha vida. Fn de a sobre n fatorial mais RH sobre h elevado a n, tal que o limite para h tendendo a zero de r de h sobre h elevado a n é igual a zero. Então, ótimo. Agora eu quero que vocês observem uma coisa. Vou fazer uma observação bem sacana aqui. Olha só, eu vou escrever a primeira aula. Então, note que Fn de A e então, ó, eu tô falando que Fn de A e toda essa expressão aqui dentro, elas têm o mesmo sinal. E por que eu tô falando isso? Eu vou primeiro admitir a contrapositiva, né? Então, eu vou mostrar a contrapositiva, vou chegar
Na negação disso, então eu vou ter que elas realmente têm o mesmo sinal. Então, se elas não tivessem, o que aconteceria se elas não tivessem? Um absurdo aqui. Então, pois caso contrário, teríamos. Se eles têm sinais contrários, então eu vou assumir um sinal aqui. Vamos dizer que essa parte tem sinal positivo. Se essa parte tem sinal positivo, né, eu estou falando sobre toda essa expressão, n fatorial é positivo, então tanto faz. Estou admitindo que isso daqui tem um sinal positivo. É só fatorial, isso daqui é positivo, h elevado a n vai ser positivo aqui, na verdade está indo para zero, né, mas deixa eu só pensar numa coisa. É isso que eu vou analisar, aliás, né, se ele tiver outro sinal. Então, se ele tivesse outro sinal, então significa que o oposto dele teria o mesmo sinal dele. Então, o oposto dele teria o mesmo sinal que o F. Beleza. Então, isso, ou o contrário, né, para negativo, ou menos R de H sobre H elevado a N seria menor que F de N de A sobre N fatorial menor que zero. Então, eu pego esse com o oposto dele. Se eles têm os mesmos sinais, né, esse daqui está errado. E olha só o que vai acontecer. Aplica o teorema do confronto aqui é zero. E se eu aplicar o limite disso daqui, nessa extremidade, isso daqui vai para zero também, né? Acabamos de mostrar ali em cima que isso daqui vai para zero. E também vai pelo teorema de Lagrange, né? Lagrange não, como é o nome? Pela fórmula de Taylor. Então, isso daqui vai para zero, isso daqui vai para zero. Pelo teorema do confronto, isso daqui tem que ir para zero. Mas isso pode ir para zero? Não, não pode ir para zero, porque vai contrair nossa hipótese, né? Nossa hipótese é que ele é diferente de zero. E o mesmo ocorre aqui. Então, aqui vai para zero. Aqui vai para zero também. Pelo teorema do confronto, isso daqui vai para zero. Mas não pode porque contrai a hipótese. Ou seja, a nossa hipótese, a gente tem que assumir o contrário aqui. Qual que foi a hipótese? Que eles têm sinal contrário. Se a gente supôs que tinha sinal contrário de um absurdo, então eles têm o mesmo sinal. Vamos lá. De modo que, pelo teorema do confronto, teorema do sanduíche, teríamos f de n, aliás, fn de a igual a zero, o que contraria a hipótese. Desculpa se vocês estão vendo minha cachorra latir. Não era o da cachorra estar latindo, mas ela quer latir. Vou fazer o quê, né? Bom, a partir de agora que elas têm os dois sinais, agora a gente vai analisar os casos para N ser par ou não. Então vamos lá. Tudo isso é só para preparar para essa parte. Se ele é par, então agora eu vou pro item, literalmente agora eu vou pro item 1 do meu exemplo. Caralho. Se N é par, então H elevado a N, obviamente vai ter que ser par, vai ter que ser positivo no caso, né? Para todo H pertencente aos reais, com exceção do zero. Porque se fosse com zero seria maior ou igual. Estou interessado no positivo aqui. Assim, o que acontece? Bom, eu sei que f de n, eu vou supor f de n positivo, porque é o que eu tenho que supor, né? E agora eu vou mostrar que ele vai ter que ser um mínimo local em A. Então, supondo ele positivo, o que eu vou ter? Você lembra que o sinal dele e daquela expressão tem que ser o mesmo, né? A gente acabou de chegar nisso. Então, eu vou ter que f de A mais H menos f de A vão ter que ser o mesmo sinal dele, então maior que zero. Isso vai implicar no quê?
Isso vai implicar que f de A mais H é maior do que f de A. Isso me diz o quê? Que A é um mínimo local de f, né? Então, nas proximidades dele eu tenho valores maiores que ele, então ele vai ser um mínimo. Agora vamos fazer a mesma coisa para o caso de f de n ser negativo. Então, para ele ser menor do que zero. Bom, se ele é menor que zero, essa expressão assume o valor igual, assume sinal igual que ele. Então, vai assumir o valor menor do que zero também. f de A vai assumir o valor menor do que zero. Então, f de A mais H vai ser menor do que f de A. A vai ser um máximo local de f. Perfeito. Agora vamos para o item 2, então a gente terminou o item 1 aqui. Vamos para o item 2. O item 2, ele fala sobre o n ser ímpar, né? Então, se n é ímpar, f não possui máximo ou mínimo local em A. Então, seja n ímpar, podemos supor aqui, sem perda de generalidade, vamos supor que a função seja positiva, a derivada seja positiva. Podemos supor já positivo. Então, o que ocorre? Para esse caso dela ser positiva, vai acontecer dois casos. O caso de h ser maior do que zero. Se h é maior do que zero, então hn vai ser maior do que zero, né? Isso vai implicar que f de A mais H menos f de B vai ser maior do que zero, porque elas têm o mesmo valor. Então, f de A mais H vai ser maior do que f de B. Porém, note que esse H é positivo, então eu estou analisando isso daqui apenas à direita do B, né? Eu não estou analisando no intervalo todo. No item 1, eu analiso o simétrico, então eu analiso todo o intervalo. Aqui eu estou analisando apenas para o H positivo. Aqui eu pego para o H qualquer, né? Tanto positivo quanto negativo, então consigo definir uma proximidade boa. Então, por isso que eu posso dizer que é um mínimo local. Aqui eu posso dizer que é um mínimo local? Não posso, porque eu não sei quais são os valores à esquerda ou à direita só, né? Eu só tenho um dos valores. O mesmo vai acontecer para H negativo, tá? Então, para H negativo, Hn vai ser negativo. Isso vai dizer o quê, então, para mim? Que f de A mais H menos f de B vai ter que ser menor do que zero. Então, f de A mais H vai ter que ser menor do que f de A. Eu escrevi f de B aqui, mas f de A, né? Peraí, na verdade. Por que eu escrevi f de B? É tudo f de A. É tudo f de A. Eu não sei de onde eu tirei esse B. É f de A aqui, f de A aqui, f de A aqui e f de A aqui. Beleza. Perdão pela escrita aí. F de A aqui é a mesma coisa, né? O H é negativo, então eu não estou analisando todo as proximidades de A. Eu estou analisando só a direita aqui nesse caso, que H é negativo, né? Então, a partir de soma um número negativo, estou caminhando da esquerda para a direita. Isso é o suficiente para falar, aqui então vai ser um mínimo local ou um máximo local. Não é o suficiente. Então, por causa dessas condições, e olha que seria só o primeiro caso, né? Tipo, eu supus sem perda de generalidade para f positivo. Aqui eu já suponho para f positivo, eu já chego direto. Logo, f não possui máximo ou mínimo local em A, certo? Agora vamos para o último exemplo. Vamos colocar um quadradinho aqui, senão eu vou morrer enquanto durmo hoje à noite. E o próximo exemplo, regra muito famosa, né? Regra de L'Hopital.
que diz o seguinte, então, aqui vai ser uma centralização para o L'Hopital, né? No cálculo a gente só vê a primeira derivada. Então, seja fg, duas funções do intervalo, n vezes o derivável em a pertencente a esse intervalo, onde f de a é igual a f' de a, que é igual a fn menos 1, que é igual a 0, que é igual a gn menos 1, que é igual a tantantã, que é igual a g' de a, que é igual a g de a. Isso tudo igual a 0, né? A única diferença aqui que eu vou ter é que g de n vai ter que ser diferente de 0. Então, beleza. Por quê? Por que tem que ser diferente de 0 para eu definir bem esse quociente aqui? Bom, a regra do L'Hopital então me diz que se eu tenho uma função, geralmente está dando uma determinação, eu posso analisar essa função como as suas derivadas, né? Então, eu coloco isso daqui no limite, eu posso olhar nesse limite como estudo das suas derivadas. Aqui eu estou estudando para as enésimas derivadas. No cálculo a gente geralmente só estuda a primeira derivada. Bom, vamos lá. Pela fórmula de Taylor, né, continua sendo um exemplo. Então, pela fórmula de Taylor, como é que ficaria a fórmula de Taylor nesse caso? Pela fórmula de Taylor, temos que f de a mais h, aqui até a primeira derivada é zero, né? Então, ficaria fn, que só enésima aqui não há, de a h elevado a n sobre n fatorial mais r de h com o limite de para r de h tendendo a zero. Aliás, vamos continuar essa conta? Vamos colocar o hn em evidência e aí depois eu escrevo que o limite vai ficar igual a zero. Porque aí a gente vai realmente ter o limite, né? Então, colocando o hn em evidência, igual a gente tinha feito no último, ficaria a enésima derivada de a sobre n fatorial mais r sobre h sobre hn. Agora sim, né? Com o limite para h tendendo a zero de r de h sobre h elevado a n sendo igual a zero. A gente vai fazer o mesmo estudo com g. Então, para g de a mais h, vai ser como? Vai ser g de n de a, h elevado a n sobre n fatorial, mais, r não, né? Mais s de h então agora, porque eu não posso usar o mesmo s. Vamos colocar o hn em evidência, vai ficar g de n a dividido por n fatorial mais sh sobre h elevado a n, com esse limite para h tendendo a zero de s de h sobre h elevado a n sendo igual a zero. Bom, agora vamos estudar então esse limite, né? O limite é g de x sobre f de x sobre g de x, eu vou fazer exatamente isso. Então, logo, o limite para x tendendo a de f de x sobre g de x vai ser igual ao limite de h tendendo a zero de f de a mais h sobre g de a mais h. Então, fiz uma manipulaçãozinha assim, né, para a gente ter f de a e g de h. Antes eu tinha só esse limite, aí eu fiz o h tendendo a zero, então ficaria f de a e g de a. Aqui ficaria f de a e g de a. Então, só uma manipulação aqui para fazer aparecer as nossas duas expressões aqui. Ou seja, eu posso substituir tudão isso daqui por o que a gente acabou de escrever. Vai ficar então como essa brincadeira? Vai ficar o limite de h tendendo a zero. A expressão vai ficar enorme aqui. Vai ficar h elevado a n com h elevado a n vai cortar, né? Então, eu nem vou escrever eles aqui. Vou colocar só a expressão que vai ficar aqui dentro, no colchetes. Vai ficar, então, f de n a sobre n fatorial. Escrevi muito alto.
sobre n fatorial mais r de h sobre h elevado a n. Isso sobre gn de a sobre n fatorial mais s de h sobre h elevado a n. Bom, o limite do quociente é o quociente dos limites, né? Então, aplicando o limite nisso tudo, isso daqui vai para zero, isso daqui vai para zero. Então, eu ficaria só com esses dois, cortaria n fatorial com n fatorial. O que eu ficaria, então? No meu limite, eu teria aqui, isso seria igual a fn de a, que é o que sobrou lá em cima, dividido por gn de a, que é o que sobrou embaixo. E a gente chega à nossa expressão que a gente queria, né? Um pouco mais simples do que a outra, na verdade muito mais simples. E é isso, a gente finaliza essa sessão 1.4 aqui. E a gente finaliza derivadas também. Excelente! Até mais, acabando 1h da manhã. Muito bom!